Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo aí ao canal de Estatística para Concurso. Nestas aulas, nós vamos iniciar as regras de derivação. A ideia é fazer aqui uma playlist que auxilie o concurseiro a entender de onde vêm as regras de derivação e que você possa ser capaz de deduzir qualquer que seja as regras de derivação, ou a regra de derivação, né? Hoje nós vamos começar vendo aqui a definição de derivada. Vamos falar da função constante. Vamos ver então a derivada de uma função constante, que é a regra mais fácil que existe nessa teoria da derivação, né? Bem, a função derivada, se nós tivermos aqui uma função f de x definida, né, em um determinado intervalo aberto contendo ponto x0, a sua derivada é denotada por f' de x0 e definida pela seguinte expressão. Temos então a derivada da função f no ponto x0 é dada pelo limite de f de x mais ΔX menos o f de x0 e sobre o ΔX. Então, se esse limite existir naturalmente, né? Então, ΔX vai representar uma pequena variação no eixo x, né? Próximo a um determinado ponto x0 e que vai ser usado aí, então, para a definição da função derivada. A derivada f de x também pode assumir a seguinte expressão. Veja aqui, f' de x0 é f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando o x tende a esse x0. Então, vamos partir da definição de derivada para obter essas regras de derivação. Se tivermos perto de um ponto A, então f' aplicada no ponto A é dada aqui por esse limite, f de x menos o f de A sobre x menos A, quando x vai se aproximando do ponto A. Bem, falando da função constante, a função constante ela se caracteriza por assumir qualquer valor de x no intervalo em que ela é definida, assume o mesmo valor e é uma constante, um número real. Mas, genericamente, temos que f de x é igual a c, quando c é uma constante real, e aí definido aí em toda a reta real. Veja aqui, então, um gráfico para a função constante. Qualquer valor que seja tomado no eixo x é levado, então, a f de x igual a c. Bem, por exemplo, se tivermos uma função f de x igual a raiz de 3, teremos então que f de 0 é igual a raiz de 3. Naturalmente, f de π é igual a raiz de 3. F do logaritmo de 3 é igual a raiz de 3. F de 0 é raiz de 3 e não importa qual que seja o valor de x na reta real, teremos então que f de x é igual a raiz de 3 para todo x pertencente aos reais. Bom, vamos então aplicar a definição de derivada na função constante que vimos anteriormente. Veja que, pela definição de derivada, temos aqui então o f de x menos o f de a sobre x menos a. Substituímos então, f de x é raiz de 3 em qualquer ponto da reta real, f de a é raiz de 3 em qualquer ponto da reta real. Com isso, temos aqui no denominador o valor nulo. E lembre-se que, embora x tenda a A, x não é igual a A. Portanto, aqui no numerador, teremos um número
diferente de zero, portanto, zero sobre alguma coisa diferente de zero é zero, e limite de zero com x tendendo a A é igual a zero. Portanto, temos aí o resultado da função derivada da função constante f de x e igual a raiz de 3. Genericamente, se tivermos qualquer f de x igual a c, podemos então, aplicando a mesma definição, dizer que f de x menos f de a, temos aqui f de x é c, f de a é c, portanto, mais uma vez teremos aqui zero no numerador, sobre alguma coisa diferente de zero, portanto, esse limite será nulo. Portanto, a derivada f' de x vai ser igual a zero para todo A pertencente aos números reais. Temos então aqui o nosso primeiro resultado na nossa tabela de derivadas. Sempre que tivermos uma constante, uma função constante, a sua derivada será nula. Portanto, eu espero que tenha ficado bem clara aí essa definição, essa dedução. E você sabe aí, veja aí na descrição do vídeo todos os materiais que eu disponibilizo para você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.